Bom dia, meus amigos. Mais uma semana do Congresso Nacional. Essa semana foi uma semana com bastante discussões políticas, né? Em função da disputa aí da presidência, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. Então, isso, de certa forma, atrapalha um pouco o andamento das aprovações naquela casa. Mas, de qualquer maneira, vou trazer para os senhores aqui que temos lá para hoje, né? Que ocorreu essa semana, de importante. Então, Daiane, por favor, comece o seu relato aí a respeito dos fatos lá que ocorreram naquela casa. Obrigada, presidente. Bem, essa semana na Câmara e no Senado foram aprovados algumas matérias importantes. No Senado, por exemplo, aprovaram um projeto relacionado à vacina. Na Câmara também aprovaram um MP relacionado a esse tema. Mas na segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma tributária ela pode ser aprovada ainda neste ano e que tem votos para aprovar o texto, mesmo sem o apoio do governo. Ele destacou que a proposta já tem aproximadamente 320 votos, incluindo os partidos de esquerda, mas ressaltou que, se o governo apoiar, a margem para aprovar o texto é muito maior. Maia disse que Maia disse que o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP Paraíba, deve apresentar o parecer nesta semana, no caso, para a próxima semana, já que essa semana não foi apresentado ainda. Para o presidente da Câmara, o que vai fazer o Brasil retomar o crescimento é a aprovação da reforma tributária. Maia concedeu entrevista à jornalista Thales Faria, do portal UOL, nesta segunda-feira. O Brasil não, segundo Maia, o Brasil não cresce cortando despesa. A economia vai crescer se o ambiente de negócios melhorar. Em relação ao apoio dos partidos de oposição, Maia afirmou que há convergência em alguns temas, como a possibilidade do aumento do imposto sobre herança e a tributação de dividendos. Ele fez apenas uma ressalva em relação ao imposto sobre grandes fortunas, já que é contra a proposta. Presidente, comente para a gente essa declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom, primeiro que isso que ele comentou, o Brasil não cresce cortando despesa, a economia vai crescer se o ambiente de negócio melhorar, na verdade, não é verdadeiro isso. Acho que as duas coisas são importantes, tanto a redução de despesa, já é um consenso no Brasil, quer dizer, hoje as pessoas, né, a população, sabe o volume que se gasta com a estrutura que especialmente temos no sistema de funcionalismo público, né, e que realmente isso tem que ser revisado, tem uma reforma administrativa na casa para ser aprovada, que, ao meu ver, seria mais importante aprová-la antes do que a reforma tributária, até para poder dar um direcionamento de como seriam os gastos do país nos próximos anos. Isso é importante, para que você possa fazer uma projeção, aí sim, de uma reforma tributária mais adequada. Primeira coisa. Segundo ponto, que não está muito claro ainda para a sociedade como toda, é como é que ficariam essa reforma tributária, porque foi formada a comissão mista, né? Mas não se fala com clareza com a sociedade o que está sendo encaminhado, o que está sendo estudado. Tem muitas emendas em cima dessas propostas, né? Tanto das 45 como as 110 do Senado, e emendas até que trazem até conceitos totalmente diferentes da própria PEC 45, da própria PEC 110, como é o caso da emenda do senador Major Olímpio, da Simplificar Já, por exemplo, né? É um caso que é um conceito totalmente diferente, que acho que tem aderência na sociedade, inclusive no Congresso, porque é uma proposta, ao meu ver, mais, a princípio, mais coerente. Outra situação que ele comenta aqui é de incluir, quer dizer, não se sabe como vai se incluir
Por exemplo, a tributação aqui de herança, de dividendos, a questão do ITCMD, né? Imposto de transmissão de bens, aí, enfim, coisas desse tipo, grandes fortunas. Quer dizer, existem propostas, especialmente no Senado, no caso, conheço 2 propostas firmes no Senado, né, sobre o tema imposto de renda da pessoa física e jurídica e a questão da tributação dos dividendos e distribuição de lucro. Só que não sei se essas propostas é que estão sendo levadas em consideração nessa questão que ele levantou, porque eu nem sei se tem emenda nessas 2 PECs com relação àquelas propostas que estão no Senado. Nós não sabemos sobre isso, né? Isso é uma questão importante para se ressaltar. Agora, é importante fazer a tributação globalizada? Eu acho que sim, não tem dúvida, né? Agora, outra coisa que temos que ressaltar também, nem a PEC 45, nem a PEC 110, até agora, não apresentou uma alíquota sequer para que a gente tenha uma dimensão da carga que está se imaginando sobre o consumo, que é a proposta das 2 PECs. Até agora não tem uma única alíquota, né? Então, fica essa conversinha de vamos jogar isso na parte regulamentar depois, né, lá na frente, quer dizer, isso é uma coisa muito ruim. Como é que a gente vai aprovar no escuro uma proposta que a gente nem sabe qual a conduta e qual o critério que vai se adotar na questão até da carga, que a gente não sabe. Enfim, tem uma série de situações que eu não vou voltar nesse tema, porque demanda toda uma palestra a respeito disso, e tem uma série de situações nas 2 PECs que, na verdade, não são adequadas, afrontam, inclusive, a Constituição, né? A falta de liberdade federativa, né, dos entes federativos, enfim, tem uma série de situações que tem que ser analisado com mais critério, ou mostrado isso com mais critério, né? Não adianta nada agora, o Aguinaldo, na semana que vem, apresentar o seu relatório e falar, bom, vamos aprovar. Quer dizer, apresenta o relatório, mas e daí? Qual a participação da sociedade nessa questão? Isso está muito ruim. Quer dizer, eles estão lá representando a sociedade. E não é assim que se faz. Não discutiram de forma muito incipiente, com vários, na minha opinião, com algumas entidades, e ficou apenas nisso, entre eles discutiram, mas a gente não sabe até que ponto vão essas discussões. Até por estarmos ouvindo diversos parlamentares com propostas totalmente diversas, né? Então, a gente não sabe se existe um consenso, se não existe, e é um tema muito importante, muito sensível para o país, e que, infelizmente, não andou em 2020, nem agora, em uma semana antes de entrar em recesso, né, aquela casa, uma ou 2 semanas, que a gente vai aprovar a toque de caixa essa reforma. Então, não acho que seria adequado essa situação. Excelente, presidente. Bem, já na terça-feira, já mudando de assunto, o deputado Vinícius Pointi, do Novo de São Paulo, relator do Marco Legal das Startups, fixou até 10 anos o prazo para que uma empresa possa ser considerada startup. Pelos textos em discussão na Câmara dos Deputados, as startups são companhias de inovação tecnológica com faturamento anual de até 16 milhões de reais. Vinícius Pointi divulgou seu relatório em reunião da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital e pediu apoio dos colegas para a apresentação de um requerimento de urgência que possibilite a votação da matéria diretamente no plenário da Câmara. Uma comissão especial analisava uma proposta sobre o assunto, apresentada por mais de 20 deputados, o PLP 146 de 2019, e um texto do governo, o PLP 249 de 2020, entregue ao Congresso Nacional neste ano. No entanto, em razão da pandemia e da ausência de reuniões do colegiado, parlamentares pretendem acelerar a tramitação. O encontro contou com a presença de representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Economia. O texto do Executivo falava em 6 anos de duração para as startups, além de outras condições. O deputado explicou que o projeto traz mudanças no sentido de um sandbox regulatório, que seria uma espécie de autorização temporária para que o empreendedor possa testar o seu negócio. O relatório também regulamenta o chamado investidor anjo, que são pessoas físicas ou empresas que apostam nas startups para obter renda, mas não participam da gestão. Segundo Pointi,
o investidor anjo que investir em muitas empresas vai poder compensar perdas e ganhos e pagar imposto de renda de 15% apenas sobre o saldo final positivo. Pelo relatório, os empreendedores também poderão ter isenção de vários tipos de encargos para a abertura da startup, além da possibilidade de fazerem contratos de experiência por 6 meses ou por prazo determinado de 4 anos. Para atrair talentos, afirmou Vinícius, será possível pagar parte do salário em opções de compra de ações que serão tributadas em caso de ganhos futuros. As startups ainda poderão publicar balanços e atas de forma eletrônica. A vantagem será estendida a todas as sociedades anônimas com faturamento de até 78 milhões de reais e que tenham até 30 sócios. Presidente, qual é a sua visão em relação a esse projeto das startups que está sendo discutido lá na Câmara? Bom, eu vejo com bons olhos, na verdade, ele é necessário, até porque no Brasil existem muitas cabeças muito privilegiadas, né? O brasileiro, ele é muito criativo e creio que deve ser um dos países que tem os maiores números de pessoas envolvidas em startups aí para poder trazer projetos revolucionários, especialmente ligados à tecnologia, né, em todas as áreas, né? Então, eu acho que é um incentivo muito grande, né? A gente percebe aqui o facilitador aqui para as próprias startups, alguns conceitos que, na verdade, alguns já existem, mas está dando uma flexibilização melhor, inclusive, né? Especialmente aqui ao investidor anjo. Acho que é interessante esse critério da tributação, né? Descontando os investimentos, as despesas, para você poder pagar. Acho que é bastante salutar, né? A questão de atrair talentos a essas empresas, isso já é uma prática do mercado, então ele talvez queira regulamentar uma prática de mercado, na verdade, que muitos dessas pessoas têm realmente essa questão das opções das ações, né? Tem todo um critério, toda uma ação hoje desses contratos que existem, né? Para que elas possam permanecer, ou seja, elas se sentem motivadas a permanecer no negócio, porque, na verdade, elas que estão conduzindo o encaminhamento desses projetos, né? Muitas dessas pessoas que até entram depois, né? Entram no meio do caminho, né? Para poder colaborar com o desenvolvimento criativo dessas empresas. Então, eu acho que é bem salutar, e é disso que o Brasil precisa, de projetos de lei com esse foco, né? E traz aí essa atenção ao empreendedorismo de forma muito clara, trazendo, sim, crescimento para o país, né? Divisas, né? Você pode abrir isso para fora do mercado. Existem, aliás, grupos até interessados de fora, de olho aqui nas empresas brasileiras, enfim. Então, acho que é uma atenção extremamente importante. Existem hoje muitos investidores de olho nessas questões de startups, até como analisando com critério os investimentos, quando entrar, quando sair, né? E como aplicar esse dinheiro. Por quê? Porque, se parar para imaginar, hoje o Brasil não está muito atrativo nas aplicações de renda fixa, né? Porque o juros está muito baixo, né? E em alguns casos, a aplicação até negativa, enfim. E todas essas questões, né? Vamos dizer, do brasileiro médio que investe no mercado mais regular e que também agora, se tem um dinheiro guardado, ele pode também abrir o olho, olhar com mais carinho, né, a essas novas tendências aí de mercado e pela volta a falar, pela criatividade até do brasileiro, né, de levar boas ideias e bons projetos a essas startups. Então, creio que é um bom sinal. Esse é um bom projeto, sim, que está correndo lá no Congresso Nacional. Bem, presidente, dentre os vários projetos que foram aprovados essa semana na Câmara e no Senado, um MP que de bastante relevância tomou espaço nas notícias, que trata abre crédito extraordinário para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford contra o novo coronavírus, a MP 994 de 2020.
A MP foi aprovada na quarta, na Câmara, e no Senado eles aprovaram na quinta-feira. O dinheiro vai custear contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. A empresa desenvolve uma vacina. Isso. A empresa desenvolve uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os recursos virão da emissão de títulos públicos, operações de crédito, do total, 1,3 bilhão corresponderá à encomenda tecnológica. A Biomanguinhos, a unidade da Fiocruz, produtora de vacinas, receberá investimentos de 522 milhões para o próximo ano. Será que com essa vacina, essa perspectiva de vacina vai trazer a normalidade para todos nós? Bom, primeiro que essa aprovação ela é essencial, né? Na verdade, esse quase 2 bilhões de reais aprovado para justamente a contratação e o desenvolvimento em parceria com esse laboratório inglês, né, da AstraZeneca, né, e a Universidade de Oxford. Quer dizer, ela é importante, não tem dúvida, mas o Brasil tem que, na minha opinião, também ter um tratamento mais estratégico na questão das vacinas. Acabar um pouco com essa divisão, né, se vai ser a vacina chinesa, se é essa, ficar só nessas duas, e centrar a abertura a outras vacinas que estão dando bons resultados hoje nos seus exames, já estão na fase 3 e com um índice de aproveitamento de 95%. Então, a gente tem que pensar também, estrategicamente, em comprar essas outras vacinas, como outros países, inclusive bem menores que o Brasil, estão comprando, né? Que é o caso da Pfizer, que vai começar a imunização já na Inglaterra agora, esse mês, né? Então, não sei se dizem que é uma vacina mais cara, tem que ser tomada em 2 doses, mas eu acho que é importante. Tudo que o Brasil conseguir trazer para dentro do mercado, tem que trazer. Essa fala de que ela tem que ficar menos 70 graus alojada, e que a gente não tem como fazer isso, tem locais para se fazer isso, tem que traçar uma estratégia só sobre essas questões, e investir talvez em refrigeradores que tenham essa condição, e colocar em pontos estratégicos, investir um pouco mais vale a pena. Então, determinar quem vai tomar isso, quantas vacinas eu vou conseguir trazer dessa que já está sendo vacinada, talvez já para imunizar, enfim, dentro da ordem de prioridade, os médicos, quem tem, enfim, mais idade e quem tem problemas de doença que podem ter uma implicação mais grave com relação à infecção desse vírus. Enfim, eu acho que tem que pensar de forma estratégica. O Brasil tem que pensar com essa cabeça. O país é uma potência gigante, 200 milhões de habitantes, um país continente. Não podemos ficar atrelado a 2 vacinas que pode dar certo como pode não dar. Quer dizer, a preocupação é essa. A gente tem que sim abrir aí as portas, como o mundo todo está fazendo, para as diversas vacinas que estão no mercado. Mesmo que você compre uma parcela menor, mas pelo menos você está trazendo para o mercado e direcionando onde você vai colocar isso, trazendo o quê? Agilidade na aplicação e na imunização do nosso povo brasileiro. Mas acho que é importante isso, para a gente trazer tranquilidade também para todos nós, né? Para quem necessita uma vacina, enfim, para o comércio, para o meio econômico também vai se sentir mais confortável até quando começar esse processo de vacinação. Evidentemente, todo mundo tomando os cuidados devidos, mas você vê uma perspectiva, né, de que isso possa trazer esse conforto, porque do jeito que está, não sei se é verdade ou não, a gente não tem noção, a gente não sabe as conversas de bastidores, como é que está funcionando, mas pelas projeções, quer dizer, a gente percebe que se a coisa realmente for nesse caminho só, talvez a imunização comece um pouco de forma meio tardia em 2021. A gente precisa começar o quanto antes essa imunização, né? Então, temos que pensar estrategicamente, pensar no povo, enfim, isso não custa barato, não custa, mas o governo, aí está uma prioridade importante que o governo tem que, na verdade, trazer para toda a população, né? Trazer essa certeza que teremos a imunização, quem sabe,
se não na totalidade, mas quase isso no ano de 2021. Então, esse que é o meu pensamento. Não só investir em uma única vacina no governo federal, assim como São Paulo está apostando em outra, e fica essa divisão, essa guerrinha que não faz sentido nenhum, quer dizer, a ideia é, de fato, trazer essas duas, e quanto mais, melhor para o mercado brasileiro, né? Abrir isso para o mercado, quer dizer, existem alguns outros estados também tentando uma negociação paralela aí com outras vacinas, que são importantes, quer dizer, abrir isso de forma muito clara, né? Porque se esses estados conseguirem, indiretamente, tirando o governo federal, todas têm que passar pela Anvisa na aprovação única lá, né? Criar um critério emergencial de aprovação, para que isso não demande muito tempo na aprovação das vacinas. Enfim, acho que, na minha opinião, isso hoje é a coisa mais importante que o governo tem que fazer, né? Adotar um critério emergencial na aprovação, de forma muito clara, dessas vacinas, da análise dessas vacinas, para aprovar o quanto antes essas vacinas e trazer o que ele conseguir de vacina, e dessas boas. Tem tanta vacina que está indo muito bem, né? E de marcas assim, de laboratórios muito sérios, de marcas muito fortes do mercado, já tradicionais, e que eu acho que tem que trazer sim, se a gente conseguir trazer. Excelente, presidente. Muito obrigada. O senhor sempre trazendo comentários, análises sempre lúcidas aqui para a gente. Bem, a perspectiva para os trabalhos lá do Congresso é que vá até o dia 17, 18 de dezembro, e eles vão estar num esforço concentrado próxima semana para votar o orçamento anual. Então, após essa votação, talvez eles voltem somente próximo ano, e a reforma tributária também fique para o próximo ano. Então, enquanto eles estiverem lá deliberando, a gente toda sexta vai estar aqui comentando os principais acontecimentos, no mesmo horário, no mesmo canal, e acompanha a gente. Obrigada. Imagine, eu que agradeço. E a preocupação dessa votação da semana que vem, também que se arrastou, né? A minha preocupação está na fala do nosso presidente lá da Câmara dos Deputados, né, que ele diz que o Brasil não cresce cortando despesa. Então, isso é uma coisa ruim. É ruim porque talvez ele abra aqui um espaço para que realmente se gaste acima do teto. E isso é muito ruim. A gente tem que ter critérios, a gente tem sempre ter esses critérios, tem que manter esse critério, certo? Temos sim que tentar aprovar algumas medidas emergenciais, como a reforma administrativa, né? Essa daí, enfim, deixou-se muito para o final do ano, a coisa andou de forma muito arrastada, teve eleições que isso, de fato, atrapalha, mas a gente tem que tentar, enfim, trazer aí de forma meio emergencial para o início do ano, se for o caso, essas questões, dar algumas prioridades e falar, isso nós vamos ter que fazer. E pensar no orçamento, né? Ver se a gente não consegue furar o teto aí, que não tem cabimento isso. Ok? Então, obrigado a todos, boa semana, bom que tem um bom fim de semana, e vamos aguardar os acontecimentos para a próxima semana. Um abraço, até lá.